Vai rolar mais um showzaço aqui no Portal F3, moçada! Ouvindo Jorge Ezra, Budapeste, sonzinho top. Ó, tô chique, não tô? Camisetinha azul clarinha, gravatinha rosa. Ah, garoto, vamos lá, cadê o meu direito? Você me convenceu a fazer tributário. E tu vai passar em tributário, cara. Vai ficar feliz da vida, vai aprender uma matéria fantástica que abre muitas oportunidades. Agora eu vou falar sobre um dos assuntos que mais caem nas provas de tributário: exclusão do crédito tributário. Isenções, anistias, benefícios fiscais que excluem o crédito tributário. E vocês estão dispostos a aprender? Alô, Jaquelian, Priscilinha 007, Pripri, Chiloquita, Memel, Melzinha linda, Bárbara, M. Jesus Costa, galera do Coaching Exame de Ordem, que legal ver vocês aqui. Minha gente, pra gente começar a aula, pô, dá até pena parar uma música dessa, né? Porra, o Jorge Ezra, ele é fantástico, né, cara? Budapeste, musicaço, bombando, tá na minha playlist, acabei de incluir na minha playlist. Próxima turma a gente vai ouvir muito isso. Priscilinha, linda, lá do Maranhão. Bom, meu povo, vamos lá pra gente começar? Vamos fazer um bloquinho aqui de 25 a 30 minutos, em que vocês vão aprender as principais questões a respeito da exclusão do crédito tributário. Ok, Fabi, João, a galera tudo tá aí comigo. Né? Os principais aspectos, Mel, sobre isenções e anistias. Tema Brunão, tema Vini, que sempre cai nas provas. Podem confiar, é uma aula top agora. 25 a 30 minutos que você vai ficar concentrado, focado aí comigo, pra gente gabaritar na prova, tudo bem? Tamo junto? Posso confiar? Bom, o que é que eu vou fazer? Peço a todos vocês o seguinte: Dani, Eriquinha, todo mundo, convidem os seguidores, Fabi, todo mundo. Quem ainda não convidou os seguidores, convida. Traz a galera pra dentro da live, que vai ser uma live foda aqui, maravilhosa, muito top, tá? Tributário na veia. Depois que eu começar a aula, a gente para as mensagens. Meu irmão Sami Mariano, a gente para as mensagens. E aquela divulgação que eu sempre faço. Deixa eu parar a música. Quem ainda não segue meu Instagram, é só seguir, tá certo? Meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3. Eu estou aqui no estúdio do Portal F3, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então, quem não segue ainda o meu Instagram tem 58 mil concurseiros, estudantes, amigos me seguindo lá. @Pedro Barreto, Portal F3. Quem quiser aprender direito constitucional, @Eu Amo Constitucional, lá no Instagram. Tudo bem? Deixa eu botar aqui na posição o telefone. Deixa eu botar ele aqui. Bom, eu vou começar a gravação, vocês vão estar me vendo de lado assim, tá certo? Meu amigo Joalisson que está comigo hoje aqui, você já me segue, né? Tami Oliveira, Tami, né? Tami linda. Um beijo, fofa, pra você, tá? Então, a partir de agora, eu também, valeu, Dani. Olha a Jaque aqui botando @Pedro Barreto Portal F3. Tá tudo certo aí, Joalisson? A tag tá ok? Direito tributário, revisão, CTN4, vai entrar com a parte 1, tudo bem? Então, muito café pra dentro. Muito café para dentro, né? Hoje eu já escrevi quase 20 páginas do meu manual de prática, advocacia tributária e constitucional. O manual tá vindo aí em agosto, vai ser fenomenal, tá? E agora é hora de gravar. Vou gravar uma aula aqui de 4 blocos para vocês se posicionarem no que vai acontecer agora. Esse é o bloco 1, eu vou gravar o bloco 1 de 4 blocos da minha última aula sobre o CTN. Eu estou gravando um módulo com a revisão dos principais pontos do Código Tributário Nacional para as provas. 4 aulas. Essa é a aula 4. E essa aula 4 vai começar agora com o bloco 1, falando sobre exclusão do crédito tributário. E eu vou falar da isenção e da anistia. Prestem atenção e confiem. Cai em prova, vai que cai na sua prova. Meia hora que pode valer 1 ponto para você. No dia da prova, esse 1 ponto ajuda pra caramba, né? Ajuda demais. Então, deixa eu abrir aqui. Peraí. Pra gente poder começar. Tem alguém de Manaus que está aí assistindo ao vivo? Tem alguém que é de Manaus que está aí na live? Será que tem alguém aí? Alguém é de Manaus? Aqui? Kelvin, você é de Manaus? Eu tô fechando um revisaço meu aí em Manaus para a prova da OAB agora. Um mega revisaço de tributário, constitucional, direitos humanos e ética com o pessoal do curso do professor Adelmiro Dantas, do AD Cursos e Concursos. Eu devo estar aí em Manaus no domingo,
e na segunda-feira fazendo um revisaço presencial aí em Manaus, ok? Domingo e segunda, dias 17 e 18, né? Pra vocês terem uma ideia, eu vou estar fazendo o gabaritando o provão presencial sexta-feira de noite em João Pessoa, no dia 15, sábado de manhã em Fortaleza, dia 16, sábado de tardinha e fechamento aqui no Rio, e vou embarcar no sábado, 1h da manhã para São Paulo, vou pegar um voo 2h da manhã para Manaus e vou chegar de manhã cedo, domingo em Manaus. E vou fazer em Manaus uma revisaça minha, lá no curso do professor Adelmiro Dantas, no domingo e na segunda-feira. Tudo bem? Então, quem for aí de Manaus, se puder já ir divulgando aos amigos. Tudo bem? Estarei em Salvador no fim de semana, véspera da prova da OAB, no auditório da Faculdade Batista. Vamos fazer o papo final no portal. Então, isso, Adelmiro, eu vou estar junto com ele aí, tá? Então, a gente vai ter nos dias 22 e 23, sexta de noite e sábado, o papo final no portal acontecendo em Salvador, em Taguatinga e no Rio de Janeiro. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos começar? Tá tudo certo aí, Joalisson? Deixa eu ligar o microfone. Ligar o microfone, né? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Eu tô com a camisa do Terno, eu tô de calça jeans e tênis aqui, nos bastidores, né? Estilo Bonner. Então, galera de Manaus, quero rever vocês, hein? Meus amigos aí da Uninorte, da UFAM, da FAMetro. Pessoal, que nas últimas vezes que eu estive aí, o pessoal de Manaus não só lotou o auditório. Grande Pedroca, agora que eu te vi, campeão. Sami, João Pessoa, vou estar em Jampa, hein, Sami? Vamos estar em Jampa, hein? Pera aí. Vamos lá, vamos começar, hein, galera? Quero todo mundo aí focado, podemos ir? Quem ainda não convidou os seguidores, convida, tá? Eu estarei em Jampa aí 2 fins de semana seguidos, hein, galera? 8 e 9, 15 e 16, hein? Quero ver o povo de Jampa, PB na PB de novo. Com vocês é um caso de amor, né? PB na Paraíba é um caso de amor eterno. Eu amo o pessoal de João Pessoa, de Campina Grande. É um amor aí que não tem explicação. É imensa a minha relação de amor com vocês, né? É indescritível. Vai ser fodástico mais uma vez o meu encontro com vocês aí na PB. Olha quem entrou na live. Olha esse cara aqui, Moura Online. Vocês estão vendo? Estão vendo esse cara que entrou aqui, Moura Online? Esse cara é justo do trabalho. Esse cara deve ser o próximo ministro do TST. Esse cara é o cara que me deu minha carteira do AB há 15 anos atrás. É o ex-examinador da prova do AB de trabalho. Ele tá aí, tá ao vivo. O ex-examinador, até pouquinho tempo atrás era ele que fazia a prova da OAB da segunda fase de Direito do Trabalho. Meu grande mestre, eternamente grato, viu? Você me deu minha carteira, isso nunca vai mudar. A gente pode mudar muitas coisas na vida, né? Mas a gente não muda o professor que deu a carteira do OAB pra gente. Te amo, professor Marcelo Moura, Moura Online, eu vi que ele entrou aí, tá? Te amo, meu irmão, eternamente grato a você. Aonde eu te ver, eu sempre, ó, baterei continência pra você, ó. Bênção pra você. Eterno mestre, te amo, autor da CLT mais vendida do Brasil, Marcelo Moura, meu eterno mestre, meu irmão querido, muito obrigado por tudo, viu? É uma honra ter o próximo ministro do TST aqui na minha live assistindo ao vivo. Imagina o ministro do TST aqui assistindo a live do PB, né? Vamos embora? Todo mundo junto? Vamos lá. Estou só esperando aqui o pessoal liberar aqui na técnica. Agora sim, estão liberando aqui, já podemos começar. Vamos lá? Exclusão do crédito tributário. 0 mensagens e vamos embora. Eu e vocês na melhor vibe do mundo. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer recebê-los. Sejam muito bem-vindos para mais um encontro no Portal F3. Eu sou o professor Pedro Barreto e essa é a nossa 4ª aula, em que a gente vem passeando pelos pontos específicos do Código Tributário Nacional, fazendo uma grande revisão, abarcando os assuntos centrais, que normalmente ensejam as questões que caem nas provas
para as quais vocês estão aqui se preparando. É um prazer recebê-los. Bom, já fizemos 3 aulas. Essa é a 4ª aula sobre o Código Tributário Nacional. Eu vou começar esse primeiro bloco cuidando do tema da exclusão do crédito tributário. Ao cuidarmos desse tema, exclusão do crédito tributário, conversaremos sobre 2 institutos fantásticos do direito tributário que sempre caem nas provas. Confia, esse é um bloco para você ter muito carinho, porque cai na prova. Nós vamos cuidar da isenção e da anistia no âmbito das relações tributárias. Anote, pegue seu caderninho e anote que isenção e anistia são as causas de exclusão do crédito tributário. Você vai encontrar no artigo 175, incisos 1 e 2 do CTN. Tome nota. Artigo 175, incisos 1 e 2 do CTN. Excluem o crédito tributário. São as causas de exclusão do crédito tributário: a isenção e a anistia. Esses 2 institutos, que são para nós, para o seu examinador, para a sua prova, as causas de exclusão do crédito tributário, são disciplinados nos artigos 175 até o 172, 175 a 182 do CTN. Quando encerrarmos a nossa conversa sobre isenção e anistia, entraremos num outro tema, que é o tema das garantias, dos privilégios e das preferências do crédito tributário. Esse tema vai do artigo 183 ao 193 do CTN. Já é no finalzinho do CTN, ok? Então agora, no bloco 1, exclusão do crédito, isenção e anistia. Findando esse tema, começamos a falar de garantias, privilégios e preferências do crédito tributário, um outro tema que vem caindo bastante nas provas. Vamos lá? Bom, o que são isenção e anistia? São benefícios fiscais. A natureza jurídica da isenção e da anistia é similar. Trata-se de benefícios fiscais. Benefícios concedidos pelo ente federativo ao contribuinte. Tanto a isenção como a anistia consistem numa medida benéfica que beneficia o contribuinte. E no que consiste o teor desse benefício? É que tanto a isenção como a anistia promovem uma dispensa do dever de pagamento. Isenção e anistia são ferramentas jurídicas que promovem benefícios para os contribuintes, dispensando-os de um dever de pagamento. Ambos os institutos, isenção e anistia, configuram meios por via dos quais o ente federativo credor renuncia um direito de crédito, abrindo mão do direito de receber certa quantia, dispensando o contribuinte do pagamento. Isenção e anistia atingem o direito de crédito. Isenção e anistia são causas que atingem o direito de crédito, são causas de afetação do direito de crédito da Fazenda. A Fazenda termina por renunciar ao seu direito de crédito, excluindo esse direito, renunciando uma possibilidade arrecadatória, beneficiando o favorecido com a dispensa do pagamento. Introduzindo a matéria, saiba que isenção e anistia são renúncias de receita que excluem o crédito tributário, beneficiando o contribuinte, promovendo uma dispensa do dever de pagamento. Vamos de novo? Isenção e anistia são renúncias de receita, são instrumentos que geram renúncias de receita, excluindo o crédito tributário. Na sua prova cai lá como causa de exclusão do crédito tributário, promovendo um benefício fiscal para o contribuinte, que consiste numa dispensa do dever de pagamento. Aí você vai dizer, PB, então é tudo igual. Por que os nomes são diferentes? Isenção e anistia, se ambos têm características idênticas. Ambos são institutos para promover renúncia de receita, que excluem o crédito, beneficiam, dispensando o dever de pagamento. A diferença é o que se dispensa. O que se dispensará? A diferença nodal, que coloca para um lado a isenção e para outro a anistia, é o objeto
sobre o qual recai a vontade estatal renunciante de renunciar à receita. Se está por renunciar, o que especificamente? Na isenção, o que se renuncia é algo diferente daquilo que se renuncia com a anistia. Analisemos para que vocês aprendam as diferenças de isenção e anistia. Isenção é o benefício por via do qual o credor, o ente federativo credor, titular de determinado tributo, promove em favor do contribuinte uma dispensa antecipada daquilo que seria o dever de pagar um tributo no futuro. A isenção traduz uma dispensa antecipada daquilo que seria o dever de cumprir a obrigação principal de pagar um tributo no futuro. A isenção atinge o tributo e atinge um dever futuro de pagar tributo. Exemplificando a isenção para depois fazer a comparação distinguindo da anistia, que atinge outra coisa, que não é o tributo. Imaginem que no ano de 2017, em março de 2017, é aprovada uma lei para dispensar certos contribuintes do dever de pagamento do IPTU de 2018. Em 2017, uma lei promovendo uma dispensa do dever de pagar o IPTU de 2018. Imaginem que no mês de dezembro de 2016 se conceda a certos contribuintes, que são estabelecimentos industriais, uma dispensa do dever de pagar o IPI em relação a operações que se celebrem a partir de junho de 2017 de comercialização de produtos industrializados. Esse comportamento do credor de se antecipar a um fato gerador futuro e conceder por antecipação uma dispensa daquilo que não fosse o benefício, seria um dever de pagar o tributo no futuro, é a isenção. A isenção reflete o benefício que o credor concede ao devedor, dispensando-o por antecipação de um dever futuro de pagamento de tributo. É por isso que a doutrina costuma dizer que a isenção traduz uma dispensa legal de pagamento de tributo dada por antecipação. A isenção recai sobre o tributo. Ela não recai sobre multas, sobre penalidades. A isenção recai sobre o tributo e sobre dívida tributária futura. A isenção, a bem da verdade, traduz o que se fosse numa analogia ao pensamento que a gente usa no direito civil, lá no direito sucessório, ao que a gente chamaria de renúncia abdicativa. O credor se manifesta para abdicar de um direito futuro de receber. O credor diz, olha, eu não quero receber, eu abro mão, abdicando, renunciando antecipadamente algo que lhe poderia pertencer em momento futuro. Então, na isenção, eu tenho uma renúncia abdicativa, uma renúncia antecipada ao que seria um direito de crédito futuro referente a um tributo que viria a ser devido no futuro e não será devido, porque com a concessão da isenção, com o ato de isentar, o contribuinte beneficiado fica dispensado do dever de pagar, porque não se pode ter dever de pagar um valor correspondente a um crédito que foi renunciado. A Fazenda renuncia ao crédito. Isso é isenção. Observe que a isenção atinge o direito de crédito, um direito de crédito futuro, referente a um tributo. E a anistia? No que consiste a anistia? A anistia, gente, é um benefício diferente, em que o que se atinge são penalidades pecuniárias, são multas. Na anistia, não se atinge um tributo devido. O que se atinge quando se concede a anistia é o que seria e não mais será o dever de pagar multa, o dever de pagar penalidade pecuniária. Na anistia, o que a gente tem, a bem da verdade, é o comportamento do fisco, do ente federativo, de conceder um perdão. Um perdão pela prática de uma infração. Perdoa-se certo contribuinte infrator no que diz respeito a determinada infração cometida. E em razão do perdão do ilícito administrativo, em regra, o perdão ao descumprimento de uma obrigação acessória, por se estar perdoando
o descumprimento da obrigação acessória por se estar perdoando o ilícito administrativo, por se estar concedendo um perdão à infração. Se abdica do direito e da legitimidade de puni-la, anistiando-se o infrator, abdicando-se da aplicação da pena. Ora, se certa pessoa tinha praticado determinada infração, e a Fazenda, evidentemente, no seu bom direito, poderia multá-la, aplicando sobre essa pessoa uma penalidade pecuniária, lavrando um auto de infração e formalizando a aplicação de uma sanção, de uma multa. Mas vem o legislador e perdoa a infração. Olha, está perdoado. Quem praticou esse tipo de infração aqui no período tal aí, nos últimos 6 meses, nos últimos 5 anos, no ano passado, cumpridas essas características aqui, está concedido um perdão a essas infrações. Ora, meus amados, se o credor olha para aquele que lhe seria devedor de uma penalidade pecuniária, de direito de ser cobrado em razão de uma infração cometida, e perdoa a infração, o perdão da infração quebra o justo motivo para a sanção, quebra o nexo de causalidade para a sanção. Então eu não posso aplicar penalidade pecuniária, eu não posso aplicar multa por uma infração que eu perdoei. Esse comportamento de perdoar a infração e, com isso, renunciar ao que seria um valor a receber correspondente à multa que seria aplicada, é a anistia fiscal. É a anistia no âmbito das relações tributárias. A anistia é nada mais do que o perdão da infração, determinando a exclusão do direito de cobrar o valor da multa. Observe que tanto a isenção como a anistia atingem a expectativa arrecadatória do Estado. Se o Estado concede uma isenção, se o Estado concede uma anistia, em ambas as hipóteses ele está atingindo a sua expectativa arrecadatória. Porque tanto pela isenção como pela anistia, ele renuncia à receita. Se ele não concedesse a isenção, o contribuinte, não sendo isento, teria o dever de pagar o tributo. Se ele não concedesse a anistia perdoando a infração, o contribuinte que praticou a infração se sujeitaria ao dever de pagar a multa. E se ele pagasse a multa, haveria arrecadação. Se ele pagasse o tributo, haveria arrecadação. Tanto isenção como anistia atingem o direito de crédito da Fazenda na relação tributária. Por que o legislador não colocou a isenção e a anistia no capítulo da extinção do crédito, optando por abrir um capítulo à parte, no qual ele escolheu o título da exclusão do crédito e, então, passou a tratar a isenção e a anistia não como causas de extinção, mas sim como causas de exclusão, por uma razão simples. É que seria imperfeito afirmar que a isenção e a anistia extinguem o crédito, e o legislador percebeu isso. Se o legislador dissesse que isenção e anistia extinguem o crédito, ele ia apanhar muito da doutrina, porque seria imperfeita essa afirmação. Ele percebeu que a isenção e a anistia atingem, atacam, atingem o crédito, mas não se poderia falar que extingue. E ele preferiu usar uma outra palavra, que é a palavra exclui, para demonstrar o modo como a isenção e a anistia atingem o crédito, diferente de como se fosse extinguindo. Por quê? Entendamos. Se a isenção é uma dispensa antecipada daquilo que seria um dever de pagar tributo no futuro, se a isenção é sempre para fatos geradores futuros, como é que eu posso, através da isenção, estar extinguindo algo que sequer nasce? Nem eu, nem você, nem o fisco, ninguém pode extinguir o que não nasce. Ninguém pode extinguir aquilo que não existe. Então você não pode dizer que a isenção extingue o crédito. A isenção não extingue o crédito, a isenção impede o nascimento do crédito. Você não pode extinguir aquilo que sequer será constituído. Constate que quando se concede uma isenção, o que se está concedendo é uma dispensa antecipada daquilo que seria, e não será, porque será dispensado, o dever de pagar tributo no futuro. A isenção, por ser uma dispensa antecipada do dever de pagar tributo no futuro, sequer permite que o tributo seja devido. É por isso que se diz que isenção não é uma causa de extinção do crédito. O legislador percebeu que ele tinha que encontrar uma outra palavra para dizer qual é a maneira que a isenção atinge o crédito. Não é extinguindo. Você só pode extinguir um crédito que já existe.
se a isenção é concedida antes do nascimento do crédito e impede que ele nasça, é evidente que a isenção é uma causa de impedimento e não de extinção. E o legislador escolheu a expressão exclusão do crédito. Portanto, isenção é uma causa de exclusão e não de extinção do crédito tributário. Perceberam? Bom, e a anistia? A anistia só atinge... Só um segundo para fazer um bloqueio aqui, tá? Para não atrapalhar. A anistia, ela só atinge a penalidade e não o tributo. Então, a gente não pode falar que a anistia extingue o crédito. Imaginemos uma hipótese em que a fazenda é credora de R$1.000 de IPTU e mais 200 de uma multa. Se é concedida uma anistia, perdoando a infração, o que a anistia atinge não é o valor de R$1.000 de IPTU, mas apenas o valor de R$200 da multa. Nesse compasso, se a anistia só atinge o valor da multa, não atingindo o valor do tributo, não seria coerente afirmar que a anistia extingue todo o crédito. O legislador percebeu essa questão extremamente óbvia, né? Extremamente óbvia, que todo mundo percebe, que na anistia só se atinge a multa e não o tributo. E por assim ser, seria imperfeito afirmar que a anistia atinge todo o direito de crédito. Por isso, o legislador optou, de modo salutar, por não incluir a anistia dentro do capítulo da extinção do crédito. Se ele fizesse isso, você seria o primeiro a criticar. Eu, certamente, no meu livro, estaria criticando. Porque dizer que a anistia extingue o crédito seria errado. A anistia só extingue um elemento do crédito, que é a multa, e não o tributo. Por isso, se dizer que a anistia é uma causa de exclusão do crédito. Não se pode afirmar que ela extingue o crédito, porque o fisco pode conceder uma anistia, perdoando a infração, dispensando a multa e continuar credor. Continua credor do valor do tributo. Em suma, o que são isenção e anistia? São dois benefícios que o credor pode conceder ao seu devedor. O credor pode conceder ao seu devedor, dispensando pagamentos, renunciando receita, favorecendo esse contribuinte, afetando o próprio direito de crédito dele, credor. Na isenção, ele dispensa um tributo futuro. Na anistia, ele perdoa a infração e dispensa o pagamento da multa, que não será exigida. Observe que o que diferencia a isenção da anistia é o conteúdo daquilo que se está dispensando. Um tributo futuro, uma penalidade pecuniária. Tudo bem? Bom, caminhemos. Meus amados, isenção e anistia como benefícios fiscais que são causas de exclusão do crédito, em regra, devem ser concedidas através de lei. A regra é que a concessão de uma isenção ou de uma anistia deve se fazer através de lei. É necessário que essa lei seja editada pelo próprio ente federativo, titular daquele determinado tributo sobre o qual se pretende promover a isenção, ou aquele ente federativo que teria o direito de sancionar a infração aplicando a multa. A isenção e a anistia são benefícios que, em regra, devem ser concedidos através de lei, e uma lei é editada pelo próprio ente federativo titular daquele tributo. Daí a gente fala que isenção e anistia, como regra, são instrumentos que trafegam na reserva legal, e que, além de precisarem de uma lei para que possam ser validamente concedidas, essa lei deve ser promovida pelo próprio ente federativo, titular daquele tributo, titular daquele direito de aplicar aquela sanção no caso concreto. Imagina se poderia a União isentar um tributo do Estado ou do município. Imagina se faria sentido o Estado isentar um tributo de um município isentar o tributo de outro, não faria sentido algum. É por isso que a gente diz que a isenção e a anistia devem ser frutos de um ato de autonomia federativa. Devem ser benefícios autônomos. Cada ente concede a isenção, concede a anistia no seu próprio tributo, não se devendo cogitar da isenção heterônoma, da anistia heterônoma. Então, observe que isenção e anistia, como causas de exclusão do crédito tributário, como benefícios fiscais por via dos quais o credor renuncia à sua receita, isenção e anistia são benefícios que devem decorrer, em regra, vou dar exceção ao final, em regra de lei, e que devem ser atos autônomos. Se é o Estado do Rio de Janeiro que pretende isentar o IPVA, só pode isentar o IPVA do Rio de Janeiro.
e que se o que se pretende é perdoar uma infração cometida, né, pelo descumprimento de certas obrigações acessórias da legislação tributária do Rio de Janeiro, somente o Estado do Rio de Janeiro pode anistiar esses contribuintes. Então, observe que isenção e anistia, como benefícios fiscais que configuram dispensas de pagamento, a isenção dispensa de tributo futuro, a anistia dispensa de uma penalidade, dependem de lei, e uma lei do próprio ente federativo no que tange aquele seu determinado tributo. Tudo bem? Aprofundemos um pouquinho esse bate-papo. Meus amados, existe uma exceção à reserva legal. A regra, não tenha dúvida, é a dependência da lei. Mas essa regra é excepcionada no que tange a um determinado tributo, que é o ICMS. No que tange ao ICMS, a gente não trafega na reserva legal. Para todos os tributos existe uma regra. Para o ICMS existe outra. Para todos os demais tributos que não o ICMS, você pode afirmar na sua prova. Para conceder uma isenção, para conceder uma anistia, é necessário lei. Já para o ICMS, não é que é necessário lei. Além de não ser necessário lei, é vedado que se faça por lei. A concessão de renúncias de receita de ICMS, não só com isenção e anistia, isenção, anistia, remissão e outros modos de conceder benefícios, não podem ser por lei no ICMS. Então nós temos uma técnica para a concessão de isenções, de anistias nos tributos em geral, e essa técnica, essa regra, ela é excepcionada no ICMS. Para todos os tributos que não ICMS, somente através de lei se pode conceder isenção e anistia. E como é no ICMS? No ICMS se depende ou da celebração de um convênio assinado no Conselho Nacional de Política Fazendária ou de tratados internacionais. As renúncias de receita para o ICMS, elas devem emanar de convênios assinados no Conselho Nacional de Política Fazendária ou de acordos internacionais de política tributária, tratados que o Brasil seja signatário e que sejam validamente aprovados e internalizados na nossa ordem jurídica com a aprovação do Congresso Nacional, feita mediante, formalizada mediante a expedição do decreto legislativo de ratificação. Então, constate que se cai na sua prova, como é que se concedem isenções ou anistias? Isenções e anistias se concedem através de lei, salvo no ICMS. Como é que se pode conceder uma isenção de ICMS, uma anistia para que certa empresa, certo estabelecimento comercial não pague uma multa no que tange ali a uma relação que envolvia ICMS? Ou através de convênios assinados no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ou através de tratados internacionais. Então, é através de convênios do CONFAS ou de tratados internacionais que se possibilita a concessão de uma isenção, de uma anistia e de outros tipos de benefícios fiscais no ICMS. Tudo bem? Cuidado nas suas provas, tá legal? Para você não misturar o ICMS com os demais tributos. Meus amados, a lei que vai conceder uma isenção ou uma anistia em qualquer outro tributo que não seja o ICMS pode ser uma simples lei ordinária. Não é obrigatório que seja uma lei complementar. Para a concessão de uma isenção ou de uma anistia, pode-se ter uma simples lei ordinária. Não é reservado à lei complementar o ato de renunciar a uma receita através de isenção ou anistia. Então, nas provas que você vier realizar, você pode, sem medo algum, afirmar que não se depende de lei complementar para a concessão de isenções e anistias. O Constituinte não atrai esse perfil de comportamento estatal, isentar, anistiar nas relações tributárias, para a órbita da exigência obrigatória da lei complementar. Quer dizer, leis ordinárias podem isentar e anistiar contribuintes nas relações tributárias, não sendo obrigatório que se aprove o ato através de lei complementar. Agora preste atenção para você não se confundir em prova, uma questão super importante, né? Presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, tá certo? Olhe bem. Não obstante, não se exija a lei complementar, não é proibido que se faça através dela. Então, toma muito cuidado na prova, porque não se exige lei complementar para isentar ou para anistiar tributo.
mas não tem qualquer problema, qualquer mazela em se conceder a isenção ou a anistia por lei complementar. Então cai na tua prova. Eu posso conceder isenção de IPI por lei complementar? Posso. Posso conceder uma isenção de COFINS, contribuição para financiar a Seguridade, através de lei complementar? Posso. Posso conceder uma anistia no âmbito ali das relações que envolvem imposto de renda, o contribuinte não declarou, declarou fora do prazo, foi multado, mas aí eu concedo uma anistia perdoando a infração que ele já tinha cometido para não aplicar essa multa sobre ele, para não cobrar a multa. Eu posso fazer isso através de lei complementar? Posso. Não tem qualquer patologia, não tem qualquer problema em se conceder isenção e anistia por lei complementar. O que você precisa entender é apenas que não é obrigatório que se faça por lei complementar. Basta uma lei ordinária, podendo, todavia, e nenhuma mazela haverá, se assim for feito, se conceder o benefício por lei complementar. Em outras palavras, tanto leis ordinárias como leis complementares podem conceder isenções, anistias de tributos. A questão mais bacana, que envolve essa pontual parte da matéria, lei ordinária, lei complementar, para a concessão de isenções e anistias, a questão mais bacana é a seguinte. Vejam, imagine que uma lei complementar concedeu isenção de certo tributo. Poderia, a posteriori, essa isenção ser revogada por uma lei ordinária? Repetindo a formulação do quesito que impulsiona aí a sua reflexão. Imagine o caso real, o caso concreto, tá? Para você já ir pensando com o caso concreto, que é o que sempre cai nas provas. A Lei Complementar 70 de 1991 concedeu isenção de COFINS para as sociedades profissionais, dentre elas as sociedades de advocacia. A Lei Complementar 70 de 91 veio e isentou do pagamento de COFINS dela para frente, a partir da sua vigência para frente, sociedades profissionais. Por exemplo, as sociedades de advogados, não obstante obtivessem faturamento, não teriam que pagar a COFINS incidente sobre o seu faturamento, em razão da isenção concedida pela Lei Complementar 70 em 1991. Ok? Passados alguns anos, foi editada a Lei Ordinária 9.430, em 1996. E a Lei 9.430 de 96, Lei Ordinária, revogou essa isenção de COFINS, de modo a que as sociedades de advocacia e outras sociedades profissionais perderam a isenção. A isenção foi revogada e elas voltaram a ficar obrigadas a pagar COFINS para financiar a Seguridade Social sobre o faturamento que oferiam no exercício da sua atividade principal, da sua atividade fim. O case que foi levado ao judiciário foi o seguinte: nunca foi necessário lei complementar para dar isenção. Todavia, o Congresso optou por conceder a isenção através de uma lei complementar. Poderia se revogar a isenção concedida por lei complementar através de lei ordinária? Seria válida a revogação pela Lei Ordinária 9.430 da isenção concedida pela Lei Complementar 70? Sim, é válida. O STF, ao nosso pensar acertadamente, entendeu que não havia qualquer problema em se revogar por lei ordinária uma isenção que fora concedida por lei complementar. Por quê? Porque conceder ou revogar a isenção não é uma matéria para a qual a Constituição exige lei complementar. Não existe nenhuma exigência constitucional que se tenha que fazer por lei complementar, concessão ou revogação de isenção. Então, se o legislador infraconstitucional optou por usar uma lei ordinária, uma lei complementar, para algo para o que bastava a lei ordinária para isentar a COFINS das sociedades profissionais, porque não é necessário lei complementar para conceder essa isenção. Mas optou o legislador infraconstitucional por, através de lei complementar, isentar. O que é que o Supremo disse? A Constituição não exige lei complementar para isso. É legítimo que se legisle nesse assunto por lei ordinária. Se o legislador infraconstitucional escolhe, por sua livre vontade, numa lei complementar, conceder uma isenção de tributo, ele não tem o poder de transformar essa matéria numa matéria de lei complementar. Aí olha como o Supremo, com muita perspicácia e lucidez no processo interpretativo, olha como o Supremo se comportou de uma maneira muito sábia. O Supremo disse o seguinte: se eu, Supremo, disser que tem que ter lei complementar para revogar a isenção de COFINS das sociedades profissionais,
concedidas pela Lei Complementar 70, o Supremo vou estar dizendo que o legislador infraconstitucional tem a possibilidade, tem a liberdade de pegar qualquer matéria para a qual a Constituição não exigiu lei complementar e transformar em matéria de lei complementar, basta que ele queira legislar por lei complementar. Aí eu digo, a partir de agora, só por lei complementar se legisla nessa matéria. Não pode. Quem define quais são as matérias para as quais é necessário lei complementar é o Constituinte. Então, se o legislador infra pega matérias para as quais a Constituição não exigiu lei complementar e legisla por lei complementar, ele não transforma essas matérias em matérias que, a partir de então, ficam dependentes de lei complementar, meus amados. Óbvio. Então, o que é que o Supremo disse? Se você quiser legislar por lei complementar numa matéria para a qual basta a lei ordinária, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não pense que, a partir daí, só por lei complementar se poderá legislar nessa matéria. E nessa toada, o Supremo validou a revogação feita pela Lei Ordinária 9.430 de 96, daquela isenção que fora dada pela Lei Complementar 70 de 91. Então, para a sua prova, saiba, isenções e anistias no ICMS só por convênios celebrados no CONFAS ou tratados internacionais. Fora do ICMS, tem que ser por lei, só por lei. Pode ser por lei ordinária, pode ser por lei complementar, não é necessário lei complementar. E se lei complementar conceder o benefício, lei ordinária pode, a posteriori, revogá-lo, nas hipóteses, evidentemente, que se admite a revogação. Isso é tema para eu falar no próximo bloco. Quando é que uma isenção é irrevogável, quebrando-se a regra, que é a regra da revogabilidade. Para que a gente feche esse primeiro bloco aqui da aula, vocês estão aprendendo que isenção e anistia são benefícios fiscais, por via dos quais se concedem renúncias de receita, benefícios ao contribuinte, perdoando uma infração, dispensando de pagar uma penalidade pecuniária, uma multa, anistia, uma dispensa antecipada daquilo que seria um dever de pagar tributo no futuro, uma dispensa antecipada de dívida de tributo futura, isenção. Para os tributos em geral, salvo ICMS, tem que ser por lei, basta ser lei ordinária, mas pode ser por lei complementar. E aí vem o último, penúltimo adendo desse bloco. A lei que vai conceder isenção ou anistia tem que ter uma qualidade. Bote um asterisco em seu caderno agora, isso cai muito nas provas. A lei, quando o legislador aprova uma lei para conceder uma isenção, para conceder uma anistia, essa lei tem que ter uma qualidade. Do contrário, será inconstitucional. Eu vou repetir, olha o peso. Será inconstitucional a concessão da isenção ou da anistia. Por que inconstitucional, PB? Porque é a Constituição que, de forma expressa, eu vou lhe dar o artigo, exige que a lei que vem da isenção ou anistia tenha essa qualidade que eu vou lhe falar agora. É imprescindível que seja uma lei específica. Anote, específica. Somente através de lei específica é que se podem conceder isenções e anistias. A lei específica, parece até uma brincadeira, mas não é, é o contrário da lei genérica. O que é uma lei genérica? É a lei que fala de vários assuntos ao mesmo tempo. É a lei pluritemática. O que é uma lei específica? É a lei que é feita para cuidar de um único assunto. É a lei monotemática ou unitemática. Eu não posso conceder uma isenção ou anistia renunciando à arrecadação do crédito tributário em um determinado artigo 80 de um projeto de lei de 100 artigos que cuida de 15 assuntos diferentes: saúde, educação, subsídio do servidor, criação de um órgão público e também renúncia de receita. Não pode. Para você conceder uma isenção, uma anistia, o projeto de lei tem que ser feito só para aquele tributo ou só para aquele benefício fiscal. Qual é a ideia do Constituinte ao exigir essa especificidade do conteúdo para que se possa aprovar uma lei que concede uma renúncia de receita tributária? É exigir que o parlamento pare com atenção para discutir aquele assunto. É exigir que o parlamento pare com atenção e cuidado para deliberar sobre aquele assunto. Ou seja, se você quiser fazer uma isenção de IPVA no seu estado, a Assembleia Legislativa Estadual vai ter que parar para analisar aquele projeto de lei que vai cuidar só do IPVA ou só da isenção. Se você quer conceder uma anistia dispensando o pagamento de multas, perdoando infrações em relações tributárias de IPTU no seu município, a Câmara de Vereadores tem que fazer uma deliberação de um projeto de lei só feito para o IPTU ou só feito para essas multas aplicadas em relações tributárias de IPTU. A lei, portanto, tem que ser uma lei específica. O parlamento para com atenção para discutir a renúncia da Receita Pública. Você não vai colocar a renúncia da Receita Pública no meio de um projeto de lei que versa sobre outros assuntos, tirando o foco do parlamentar naquele tema específico da renúncia de Receita Pública, que prejudica o orçamento, prejudica o erário, pode prejudicar a vida da administração.
Portanto, na prova, isenção de tributos que não sejam o ICMS só por lei específica. Pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar, não é necessário lei complementar. Isenção de ICMS ou por convênios assinados no Conselho Fazendário ou por tratados internacionais internalizados no Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. A última. Bom, no âmbito federal, o presidente da República pode, através de medidas provisórias, nas situações em que haja relevância e urgência, conceder isenções ou anistias nas relações tributárias. Não é vedado que uma medida provisória possa conceder renúncia de receita. Basta que se configure, num caso concreto, de acordo com as situações que estão sendo vivenciadas ali, as nuances do caso concreto, uma situação de relevância e urgência. A matéria não é reservada à lei complementar, trafega no campo em que basta uma simples lei ordinária, não é matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direitos eleitorais, processo civil, direito penal, processo penal, organização do judiciário, do Ministério Público. Então, não tem, a priori, qualquer incompatibilidade entre o instituto da medida provisória e o instituto da isenção e da anistia. Pelo que é plenamente possível que isenções e anistias sejam concedidas por uma medida provisória. Alguns colegas da doutrina relutam em aceitar, mas é plenamente possível. Tudo bem? Desde que haja relevância e urgência. Estamos juntos? Maravilha. No próximo bloco, eu vou trazer para vocês um apanhado de outros assuntos referentes à isenção e anistia. Como é que se interpretam as leis, os convênios do CONFAS para o ICMS que concedem isenções e anistias. Quando é que é irrevogável, quebrando-se a regra da revogabilidade. Há uma série de assuntos específicos para a gente conversar, especialmente sobre isenções de ISS e ICMS no próximo bloco, que é o bloco 2, para o qual a gente está caminhando. Fala pessoal, tudo bem? Eu infelizmente fiquei muito atrapalhado aí, desconcentrado por causa de algumas pessoas que ficaram inacreditavelmente comentando na aula, né? É um negócio que eu não consigo entender isso. Espero que vocês que ficaram até o final tenham entendido, tenham usufruído aqui, né, do ensinamento, né? Mas tem pessoal que eu precisei durante a aula, concentrando aqui na aula e olhando para dois holofotes em cima de mim, botar o dedo e bloquear uma menina totalmente inconveniente, né? É um negócio meio sem noção. Eu não consigo entender o que leva uma pessoa a entrar no meio de uma aula e ficar tendo um comportamento desse, rapaz, atrapalhando a aula de um professor e de alunos que estão comprometidos com a aprovação em concurso, uma aprovação no exame da ordem. Né? É um negócio meio sem noção. De modo a que terminou me atrapalhando bastante. Eu nem sei se eu vou subir esse bloco ou se eu vou ter que regravar esse bloco. Eu vou ter que parar agora aqui para reassistir, passar a correr ali na câmera, porque eu não sei se ficou bom ou não, né? O teor da aula, porque me desconcentrou diversas vezes, né? E eu ficava olhando aqui e vendo, rapaz, um negócio meio, né, sem noção nenhum, um negócio absurdo. Às vezes, eu até acho, sabe o que é isso? Que são pessoas fakes, são professores da concorrência, que uma vez eu vi um professor comentando com outro que fazia isso na minha aula, eu fiquei incrédulo. Aí os caras entram aqui e ficam fazendo isso para ficar atrapalhando a aula. Aí só faz isso quando eu estou no estúdio, você reparou? Porque quando eu estou com o telefone na minha mão, não fazem. Aí quando eu tô aqui no estúdio filmando e não posso botar a mão aqui, aí vem uns filha da mãe desse e fica uma palhaçada, rapaz. Né? Aí fica aqui falando, atrapalhando. Não tô entendendo. Porra, meu filho, até um cego entende. Até uma pessoa que não tem formação jurídica entende. A aula didaticamente explicada. Como é que a pessoa não tô entendendo? Mentira, porra. Caô e fica aqui boicotando a aula, entendeu? Fica aqui de propósito fazendo isso para querer queimar o trabalho da gente. É um negócio, porra, sem parâmetro, né? Sem parâmetro, né? Enfim. Uma palhaçada, mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido essas questões aqui introdutórias sobre o Instituto da Isenção e da Anistia, que são causas de exclusão do crédito, a isenção é a dispensa do dever de pagar tributo futuro, a anistia é uma dispensa de penalidade, dispensa de multas pelo perdão da infração, se concedem por lei, no ICMS é por convênio ou por tratado internacional, basta ser lei ordinária, mas pode ser complementar, e se vier por lei complementar, pode ser revogada por lei ordinária. Tudo isso que a gente foi conversando aqui nesse primeiro bloco. De coração, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu vou agora parar um pouquinho para rever aqui, vou passar aqui, vou levar 10 minutos aqui revendo esse primeiro bloco, para saber se ficou bom ou não ficou.
né? Um negócio realmente, né? Sem pé nem cabeça, esse tipo de comportamento de algumas pessoas. E depois eu vou gravar o bloco 2 para fechar a isenção e anistia, né? Vai ser bloco 1 e 2 para isenção e anistia. E os blocos 3 e 4 dessa aula, talvez até o bloco 5, eu vou falar de garantias e privilégios, preferências do crédito tributário. Crédito tributário na falência, recuperação judicial e crédito tributário, concorrência dos créditos tributários dos fiscos entre si, fraude e execução fiscal, penhora de bem de família, né? Crédito tributário em inventário e arrolamento, são questões muito legais de prova, muito bacanas, de prova de concurso, de prova da OAB, questões que, porra, na prática são super importantes para a advocacia, né? E eu vou fazer os blocos 3, 4 e talvez 3, 4 e 5 sobre o tema das garantias, preferências e privilégio do crédito tributário. Bom, eu vou fechar um pouquinho a transmissão aqui agora, tá certo? Eu vou agradecer a vocês que ficaram até o final. E se eu tiver com bateria, que minha bateria já está acabando aqui, o meu carregador não chega até aqui ao suporte, né? Eu tenho que botar um suporte aqui, ó, em cima da mesa e o carregador fica lá na parede e não chega. Para ver, se tiver com bateria, eu abro mais um bloco para vocês, tá certo? É sempre um motivo de muita alegria, viu? Um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Eu me sinto muito acolhido com esse carinho de vocês. Isso me motiva muito a estar sempre abrindo as transmissões para dividir com vocês o meu conhecimento e vocês participarem da gravação dos meus módulos, né? Vocês estão vendo os meus módulos sendo gerados, né? Isso aqui é uma puta revisão, né, de direito tributário do CTN, né? Fantástica. Cara, isenção heterônoma, que alguns chamam de heteronômica ou heterotópica, é uma coisa simples, é uma coisa que é vedada, né? Não cabe nenhum tipo de ato heterônomo no nosso federalismo. Se um ato for heterônomo, ele é inconstitucional, porque ele viola o princípio da autonomia federativa. Somente o ente federativo pode conceder a isenção do seu próprio tributo, né? Se for nesse sentido que você está usando a expressão heterotópica aí, né? Se for heterotópica no sentido de somatório de leis, aí é outra coisa. Aí é norma multigenética, norma heterotópica, diálogo das fontes, teoria alemã de Eric James, que vem lá de München, aí é outra coisa. Se você estiver usando a expressão isenção heterotópica no sentido que a doutrina majoritária usa, como heterônoma ou heteronômica, é a isenção que um ente concede do tributo de outro ente, não pode em hipótese alguma. O que alguns colegas falam na doutrina, que caberiam 2 casos de isenção heterônoma, cabe, mas não é heterônoma. Cabem exatamente porque não é heterônoma. É quando você fala do tratado internacional, podendo isentar tributo estadual, aí tem uma galera que, na minha humilde opinião, dá uma rateada bizarra, que vai dizer que é um caso de isenção heterônoma admitida, e na verdade a isenção é admitida porque não é heterônoma. A União não faz tratado internacional, quem faz o tratado é a República Federativa do Brasil, né? Então não existe isenção heterônoma por tratado internacional. A isenção por tratado é válida porque não é heterônoma. Porque a União não está invadindo a competência estadual, porque a União não faz tratado internacional. E outro caso que a doutrina fala é quanto ao ISS na exportação, que a Lei Complementar 116 dispensa a incidência do ISS quando se presta serviço para o exterior, em algumas situações, que é quando o resultado do serviço é verificado e apurado no exterior. E uma galera fala na doutrina, ao meu pensar, humildemente, comendo uma mosca bizarra, viajando na maionese, que é um caso de isenção heterônoma admitida, nem isenção é. É um caso de não incidência legalmente qualificada. Não é um caso de isenção, porque o tributo sequer incide. Na isenção, o tributo incide e tem uma dispensa de pagamento. Isso, inclusive, eu vou falar no bloco 2. A diferença de isenção, imunidade e não incidência, né? Espero que vocês possam acompanhar e que vocês gostem. Eu vou tentar, já apitou aqui que a bateria está acabando, né? Eu vou fazer aqui um recarregamento de bateria e vou ver se consigo abrir o bloco 2 para vocês. Tudo bem? Bom, então, na exportação que eu falei, né? Na importação não, tá? O ISS incide normalmente na importação. A gente está falando de exportação. Tudo bem? Não tem nada a ver com importação. Exportação. Na importação incide ISS normalmente. Na exportação, o ISS incide e pode ou não haver na exportação, o ISS pode ou não incidir. Tá? Ele incide se o serviço for prestado para o exterior, gerando resultados no Brasil. Se eu prestar um serviço para alguém no exterior e gerar resultados que se apuram, que se verificam no exterior, o ISS não incide. E quando eu falo que o ISS não incide, isso não é isenção. Na isenção, o tributo incide e tem uma dispensa do dever de pagamento. Tanto que pode ser uma isenção parcial que só dispensa parte do pagamento, mas o tributo incide sempre. A isenção não se confunde com a hipótese de não incidência legalmente qualificada, como infelizmente alguns colegas trocam e se confundem. E o que acontece na exportação é que a gente pode ou não ter a não incidência do ISS. Tendo ou não a não incidência do ISS, em momento algum se falará de isenção. E aí tem uma galerinha que dá meio que uma viajada e fala que é um caso de isenção heterônoma admitida. Nem isenção é. Entendeu? Enfim. Eu vou dar uma interrompida aqui agora, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Agradeço, como sempre. Tudo bem? Eu vou ficar aqui até um pouquinho mais tarde terminando essa aula e depois eu vou voltar para o meu manual de prática, que eu estou escrevendo um manual de prática para advocacia tributária e constitucional. Valeu? Beijo a todos vocês. Até breve.